Voltamos a falar agora sobre o PL da anistia, ou PL da dosimetria, né? A depender de que rumo esse PL vai tomar, porque a gente estava discutindo como é que fica a oposição nessa mudança toda que está acontecendo com o texto que teve a urgência aprovada. E aí a gente tem a apuração da nossa repórter Vitória Bel, que traz a informação de que o PL quer chegar a um entendimento com o relator do projeto, o Paulinho da Força. Inclusive com uma intenção do Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, dizendo que o ideal seria conseguir um perdão para o Jair Bolsonaro. Quem tem mais detalhes, a apuração toda é da Vitória Bel, chegando agora ao vivo, diretamente de Brasília. Explica aí pra gente, Vitória, o movimento que pretende o PL. Oi, Kobayashi. Pois é, o partido do presidente Jair Bolsonaro vai insistir na tentativa de perdão, de anistia ao ex-presidente. Esse vai ser o discurso principal da bancada do PL aqui na Câmara dos Deputados, e isso vai ser levado também para o relator Paulinho da Força. Valdemar da Costa Neto nos contou mais cedo que ele vai se encontrar com Paulinho da Força para tentar chegar a um entendimento, mas que o pedido inicial é, claro, um perdão para Jair Bolsonaro e não apenas uma redução de penas, porque o objetivo inicial do PL é ainda que Jair Bolsonaro concorra às eleições de 2026. Eles ainda têm essa esperança de busca da volta da elegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, Valdemar está aberto ao diálogo e sabe que muito provavelmente esse projeto vai sim ser o da redução de penas, como o próprio relator disse, chamado agora de projeto da dosimetria. O que pode acontecer a partir de agora? O PL tentar negociar uma redução de penas que alivie para o Bolsonaro e, inclusive, retire ele da possibilidade de uma prisão em regime fechado. Então, é essa negociação, esse meio termo que o relator Paulinho da Força, junto com as lideranças do PL, vão tentar chegar até na quarta-feira, que é a intenção do Paulinho da Força, colocar essa proposta em votação já na quarta-feira, entregar esse texto. E é claro, o presidente Hugo Mota é que define a pauta da votação aqui na Câmara dos Deputados. Na terça-feira, antes, portanto, dessa previsão de votação, Paulinho da Força deve fazer uma reunião com todos os deputados do PL, com a bancada inteira, para apresentar esse rascunho, uma versão final de rascunho, mas antes disso terão mais conversas com os principais líderes da legenda, além de Valdemar da Costa Neto, também o líder do PL aqui na Câmara, Sóstenes Cavalcante, e o líder da oposição, o deputado Zuco Kobayashi. Perfeito. Vitória Bel, tem uma outra apuração que é em relação à conclusão pela Câmara dos Deputados das representações feitas contra os parlamentares envolvidos naquela ocupação do plenário, aquela obstrução física, né? Qual é a informação de momento? Pois é, a Corregedoria da Câmara decidiu punir 3 deputados, punir de forma mais grave 3 deputados com suspensão de mandato por alguns dias por terem participado daquele motim aqui na Câmara dos Deputados, impedindo, inclusive, que o presidente Hugo Mota chegasse à cadeira da mesa diretora. Os que serão mais punidos com essa modalidade de suspensão serão Marcos Polon, com uma suspensão de 90 dias, Marcos Polon, que é do PL. Marcos Polon, além de tentar obstruir a chegada de Hugo Mota à cadeira da mesa diretora naquele motim que a gente observou lá no início de agosto, Marcos Polon também proferiu ofensas ao presidente da Câmara em uma manifestação de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Marcos Polon disse que o ex-presidente da Câmara tem que decidir sobre a anistia e no meio daquele discurso acabou xingando o Hugo Mota e proferindo palavras de baixo calão para se referindo ao presidente da Câmara dos Deputados. Marcel Van Hatten e Zé Trovão, Marcel Van Hatten, que é do Partido Novo, e Zé Trovão, que também é do PL, devem ser punidos, com uma suspensão de 30 dias por obstruírem a chegada de Hugo Mota. A gente lembra, na época, as imagens mostravam do plenário que Marcel Van Hatten foi um dos últimos que se levantou da cadeira de Hugo Mota, tentando ainda impedir que ele chegasse
à mesa diretora e fizesse o trabalho de presidir a pauta. Vamos lembrar que eles obstruíram os trabalhos da Câmara numa tentativa justamente de pressionar Hugo Mota a pautar a anistia. Foi naquela ocasião em que Jair Bolsonaro teve a prisão domiciliar decretada. Então, portanto, os deputados do PL resolveram fazer esse motim para pressionar o presidente da Câmara por um projeto de anistia. Funcionou, mas nem tanto como eles queriam, já que esse projeto agora será um projeto de redução de penas. Pois bem, a Corregedoria da Câmara fez essa recomendação de suspensão, mas quem vai decidir, bater o martelo se esses deputados serão mesmo suspensos é o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Essas 3 suspensões, portanto, agora seguem para o Conselho de Ética. Primeiramente, o Hugo Mota vai olhar, ver se concorda. A mesa diretora, portanto, vai ver se concorda com esse parecer pedindo as suspensões e, em seguida, essas suspensões são enviadas para o Conselho de Ética validar. Lembrando que o Conselho de Ética é feito por um conjunto de deputados, portanto, um colegiado e que tem, inclusive, membros do PL, do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, nesse Conselho de Ética. Mas a gente lembra que essa punição desses 3 deputados já vinha sendo citada como sendo a possibilidade de punição mais grave. Além desses 3 que vão ter a suspensão de mandatos, a gente também lembra que outros deputados vão ter uma censura por escrito, todos os outros que participaram do motim, incluindo, por exemplo, Domingos Sávio, Paulo Bilinski, Sóstenes Cavalcante, Zucco e também Marco Feliciano, Bia Kicis e Carlos Jordi, que estavam naquele momento no plenário da Câmara dos Deputados tentando impedir o trabalho de Hugo Mota. Kobayashi. Muito obrigado. Vitória Bel, ao vivo de Brasília. Vamos comentar isso aqui, senhor Fábio Piperno? Como é que você vê essa sugestão? A Corregedoria propõe essas penas aí. Suspensão de 90 dias para o deputado Polon, 30 dias para Van Hatten e Zé Trovão. Os outros censura, que é um pito por escrito para os outros deputados, uma espécie de advertência qualificada. E o interessante, sabe o que eu achei interessante, Piperno? Que a diferença da situação do Polon para os outros 2 que têm a sugestão de suspensão de 90 dias em relação a 30 dias dos outros é porque, além de obstruir, ele xingou. Ou seja, xingamento significa 60 dias. Já pensou se essa moda pega e cada parlamentar que xingar pegar 60 dias de suspensão, né, no nosso Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados? Como é que você vê essas sugestões aí, Piperno? Eu confesso para você que eu não entendi nada, até porque, assim, no começo, se falavam de punir um monte, uma baciada. Porque você olha na imagem, tem um monte lá, né? Enfim, dezenas e dezenas de parlamentares. Tinha até a parlamentar... deputada Júlia Zanata, lá de Santa Catarina, com a criancinha lá de 4, 5 meses, né? A filha dela. Então, no meio daquela multidão de parlamentares. Aí depois o número baixou para 14. Aí falaram em 12. Depois esse universo foi reduzido para 6. E agora os punidos, segundo essa sugestão, seriam apenas 3. Aí eu acho que vai acabar em pizza, até porque o presidente Hugo Mota é um presidente fraco, né? É o mais fraco presidente que a Câmara dos Deputados já teve até hoje. O rapaz ali está sendo punido com 90 dias de suspensão por xingar o presidente. Você está repetindo aqui. Você vai pegar uma suspensão da Corregedoria da Câmara, hein, Fábio Piperno? Agora, 17 horas e 23 minutos, rápido intervalo para você que está na rádio. Por aqui a gente segue. Se você fosse da Corregedoria, você ia meter uma suspensão no Piperno? Eu ia. Sendo o Piperno, com certeza. Se fosse outro, se fosse o Bruno Musa, não. Mas sendo o Piperno, eu faria isso seguindo algo que está meio na moda no Brasil. Exatamente. O vigor da lei para uns, para outros não. Avalia aí, vai, Alan Gans. Eu acho que era um momento muito diferente ali, né? Os ânimos muito exaltados. Não sei se é para tanto, né? Uma suspensão. Eu iria mais para um caminho de uma advertência, até porque também quem tem muita responsabilidade nisso foi o presidente da Câmara dos Deputados, que eu acho que foi um pouco omisso naquela situação. Tá vendo? Um chama de fraco, outro mais esperto chama de omisso. Já ia se livrar da suspensão. Fala aí, ô Bruno Musa, sua opinião também? Lembrando que estamos num período de algumas conversas entre pessoas importantes, num pacto pela pacificação do Brasil. Não deveria entrar nesse bolo aí também essas punições aos parlamentares? E aí?
Pois é, acho que o que o Alan quis dizer, que eu concordo com ele, aos inimigos os favores, aos amigos os favores, aos inimigos a lei, né? Eu acho que a gente, nesse tal caminho da pacificação, talvez poucos queiram isso, viu, Cobá? Principalmente quando a gente está falando desses principais políticos e partidos que compõem o Centrão, que da porta para fora brigam, faz essa divisão na população, ricos e pobres, altos e baixos, enfim, tudo aquilo, só que da porta para dentro, sentam em volta de uma mesa e votam junto. A gente viu isso na PEC da blindagem e não precisa também voltar muito na história, a gente vê várias vezes isso acontecendo. Então, eu acho que essa tal pacificação que você mencionou, ela talvez não seja muito benéfica para eles. Claro que da boca para fora sim, mas muitos deles precisam dessa polarização para continuar fazendo o seu discurso reverberar, ganhar, obviamente, engajamento entre grande parte da população e eles conseguirem manter o voto. A gente está vivendo um tempo em que essa polarização faz com que muitas pessoas chancelem absolutamente tudo do lado que defendem. Então, significa que se a pessoa é mais à esquerda, ela vai chancelar tudo que a esquerda faz. E, no caso, a direita também chancela absolutamente tudo que ela faz. Isso nos transforma em cegos ideológicos. A gente não consegue avançar no nosso debate. A gente continua preso a determinadas ideologias, achando que haverá um salvador, e que esse salvador está lá em Brasília, sendo sustentado pela gente. Então, acho que essa polarização caberá a todos nós aqui trazermos, através de uma discussão mais amadurecida dentro da base da sociedade, do que esperar lá de dentro dos políticos. Lá, eles continuarão dizendo que querem acabar com isso. Mas quando a gente vai olhar o voto e a decisão de cada um e como eles atuam, talvez seja extremamente importante para eles a polarização e a guerra. Afinal de contas, eles crescem com isso. Agora, a primeira notícia que tinha trazido a vitória, que é a intenção do PL, partido PL, do presidente Valdemar Costa Neto, de insistir em um perdão para Jair Bolsonaro. E aí, Alan Gani? Eu acredito que a estratégia dele é válida. Eu também defendo que Jair Bolsonaro mereça um perdão, né? Houve ali um voto divergente do ministro Luiz Fux. Se for entendimento do Congresso representando o povo, eu acho que é válido. Agora, é o que tem para Jair Bolsonaro, né? Uma anistia com a possibilidade dele voltar à vida política, pode esquecer, a probabilidade disso é zero. Então, Jair Bolsonaro tem que trabalhar para isso, juntamente com Valdemar Costa Neto, né? E entender que para ele, se ele conseguir um perdão, ou seja, ter a sua liberdade de volta, já vai ser uma grande vitória. Agora, voltar à vida política aí, Coba, fica muito difícil. A conversa que vai acontecer entre Valdemar Costa Neto e Paulinho da Força pode surtir algum efeito, Fábio Piperno? Não. Agora, é obrigação do presidente Valdemar procurar o relator do projeto. Ele é o presidente do partido de Jair Bolsonaro e de muitos desses condenados. Então, é óbvio que ele não vai sair por aí dizendo: escuta, essa turma do meu partido tem culpa e todos eles merecem as condenações. Não, ele vai defender exatamente o contrário, a tal da anistia ampla, geral e restrita e tal. O fato é que, como chefe de uma organização criminosa, o presidente Bolsonaro tem que cumprir pena. Ele foi condenado, né? Foi condenado por chefiar uma organização criminosa, né? Então, ele tem que cumprir pena. É isso que a lei diz. O Brasil tem esse mau hábito. A primeira anistia foi de 1904, o pessoal da revolta da vacina. Aí, durante esses 121 anos, inventaram que, sempre precisa anistia para pacificar. Aí o anistiado de hoje tenta outro golpe amanhã. Tinha inclusive, o general Odílio Denis, ele foi anistiado, ele era um dos tenentes lá, na revolta lá dos tenentistas em 1922. Ele foi anistiado lá, depois ele foi anistiado pelo Getúlio, pelo Juscelino em 60 e não sei o quê, e era golpista em 64. E houve anistia para a turma que assaltava banco, sequestrava embaixador, houve também. Porque esses aí, eles também reagiram contra os assassinos. Não, o Gabeira já admitiu isso daí, falou que não lutava coisa nenhuma por democracia. O que ele lutavam por outra ditadura. Vamos lá. Lutava
contra uma ditadura. Então, o assassino... Para colocar outra no lugar. O assassino de 64, esse gozou de anistia. Esse torturou, matou milhares de pessoas, os bandidos, os assassinos de 64. O sequestrador, quem sequestrava também. Mas também foi anistiado. O Gabeira falou, a gente não estava lutando por democracia. Mas vieram depois. Sempre que há um golpe, qualquer forma de luta contra um golpe é legítima. Bom. Fala aí, Alan. Não, só voltando ao comentário anterior, na verdade, o Centrão, né? Quer dizer, é lógico que a direita ali, o PL, quer uma anistia com liberdade ampla, restrita e restrita, enfim. Agora, o Centrão até topa, né, negociar, talvez, uma liberdade para Jair Bolsonaro, mas o Centrão, isso eu tenho uma convicção para mim, não quer Jair Bolsonaro de volta na política. O candidato do Centrão é o Tarcísio, não quer Jair Bolsonaro. Olha só, deixa eu ouvir o Bruno Musa também, porque agora se fala muito em Paulinho da Força, que é o relator do PL, só que a gente precisa lembrar que o relator pode muito, mas não pode tudo, né, o Bruno Musa? No final das contas vai ter votação também. Então vai precisar de uma ampla e grande... ampla, geral e restrita negociação com todos os outros partidos, outros parlamentares todos. Como é que você vê? Mas o Centrão tem uma força muito forte, né, Cobai? Então, me parece que eles já estão bem arquitetados e bem alinhados entre eles. Eu concordo 100% com que o Centrão não quer Bolsonaro. Me parece já uma carta fora do baralho nesse sentido, né? Afinal de contas, teria muito mais trânsito, muito mais entendimento agora com o próprio Tarcísio, que, de novo, essa semana deixou em cima do muro ali, que irá para a reeleição, não iria para presidente. Mas, de novo, confiar em falas de político faltando um ano e pouco é praticamente impossível, né? Mas não me parece uma grande dificuldade esse acordo do Centrão, onde eu acho que já está muito claro. A gente vê os partidos, a gente comentou agora há pouco, os partidos optando por deixar a base do governo, recomendando até... mandando todos os seus ministros ou todas as suas partes abandonarem ou deixarem os seus cargos dentro do governo. Então, eu acho que esse entendimento está razoavelmente simples quando se trata de quem tem, somando todos os partidos, uma ampla maioria dentro do legislativo e, basicamente, me parece que eles estão caminhando na mesma direção justamente para isso.